Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje é quarta-feira, 29 de janeiro do ano de 2025. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha o Jornal Verde Vale dessa quarta-feira, agora 6h34. Aqui em Mineiros faz 21 graus. A mínima para essa quarta-feira é de 21 e a máxima é de 30 graus. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Governo prepara plano para evitar problemas no escoamento da safra. Vereadora de Nerópolis é presa em operação que investiga desvio de verba da saúde. A Assembleia Legislativa Goiana republicará edital para aquisição de veículos. Oferta de carne bovina deve cair 4,9% em 2025 e pressionar preços no Brasil. Com o aumento de impostos e crescimento da economia, a arrecadação federal soma 2,65 trilhões de reais em 2024 e bate recorde. Transações por Pix voltam a aumentar na segunda metade de janeiro. Matrículas pelo Sisu 2025 são prorrogadas até a próxima segunda-feira. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35. Uma ótima manhã de quarta-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, embalada pelo ritmo do forte crescimento da economia, estimado em 3,5% pelo mercado financeiro e também pelos aumentos de impostos propostos pelo governo e aprovados pelo Congresso Nacional, a arrecadação federal bateu recorde histórico em 2024. Segundo números divulgados nesta terça-feira pela Receita Federal, o total arrecadado do último ano pelo governo federal em impostos e contribuições federais foi de 2,65 trilhões de reais, um aumento real acima da inflação de 9,6% contra o ano anterior. Em valores corrigidos pela variação dos preços, a arrecadação totalizou 2,7 trilhões no ano passado, contra 2,47 trilhões em 2023. De acordo com a Receita Federal, a tributação de fundos exclusivos gerou um aumento de 13 bilhões de reais na arrecadação no ano passado, enquanto a atualização do imposto de renda sobre offshores contribuiu com outros 7,67 bilhões de reais. E após a onda de fake news de uma falsa taxação do Pix, o volume de transações voltou a aproximar-se da média histórica na terceira semana de janeiro. Dos dias 16 a 27 desse mês, o número de transferências totalizou 1,923 bilhões, uma alta de 0,24% em relação aos mesmos dias de novembro, segundo estatísticas do Sistema de Pagamentos Instantâneos do Banco Central. O levantamento vai do dia seguinte à revogação da norma que modernizava a fiscalização do Pix e outros tipos de transferências financeiras até a última segunda-feira. Por causa de uma onda de desinformação que acarretou fraudes como falsos boletos de cobrança de impostos e crimes à ordem econômica, como cobrança de preços diferenciados entre Pix e outras modalidades, a Receita Federal cancelou a instrução normativa que tinha entrado em vigor no dia 1º de janeiro. 6h37. Problemas com consignado e cartão de crédito são os que mais motivam reclamações contra os bancos. Vamos saber em detalhes dessa matéria com a Milena Abreu. Problemas relacionados à portabilidade de operações de crédito consignado são as maiores reclamações dos brasileiros contra instituições bancárias. É o que mostra relatório do Banco Central sobre as reclamações feitas por clientes nos últimos 3 meses do ano passado. Entre outubro e dezembro de 2024,
foram 8.732 queixas do tipo no total. Em segundo lugar estão as situações envolvendo integridade, confiabilidade, segurança ou sigilo em transações realizadas no cartão de crédito, com 4.740 queixas no período. São questões como cobranças indevidas ou em duplicidade na fatura do cartão, compras não reconhecidas feitas com cartões clonados ou roubados e o não reconhecimento do pagamento de fatura. Reclamações relacionadas à não realização de um débito automático autorizado pelo correntista, diferenças entre valores de saques e depósitos feitos nos caixas, falha humana em transações bancárias e resgate de valores de investimentos sem autorização também foram bastante frequentes e motivaram pouco mais de 2.000 reclamações. Quem liderou o ranking de bancos, financeiras e instituições de pagamentos com mais clientes insatisfeitos no período foi o PagBank e PagSeguro, com 2.599 reclamações consideradas procedentes pelo Banco Central. O Banco Inter e o C6 Bank aparecem na sequência. 99Pay e Itaú fecham o top 5 dos mais reclamados. E por falar em Itaú, o banco, que é um dos mais tradicionais do Brasil, perdeu a terceira posição do ranking dos maiores bancos, considerando o número de clientes. Foi ultrapassado pelo Nubank, que alcançou a marca de 100 milhões e 800 mil clientes no último trimestre de 2024. O Itaú Unibanco tinha 98 milhões e 500 mil no mesmo período. Agora, terceiro maior banco do país, o Nubank só perde para a Caixa, que tem 154 milhões e 200 mil clientes, e para o Bradesco, com 109 milhões e 100 mil. Itaú em quarto e Banco do Brasil em quinto completam a lista das instituições bancárias com mais clientes no nosso país. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40. E suspeito de participar de um desvio de 10 milhões e 400 mil reais da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes, Lucas Vissoto teria descaracterizado documentos para superfaturar obras. O ex-presidente do órgão é o principal investigado por trás das irregularidades em um contrato com a Prime Construções, empresa do Distrito Federal, na qual reformaria 27 prédios públicos aqui em Goiás. Entre os imóveis incluídos no esquema estão 14 postos da Polícia Rodoviária Militar Estadual, 9 aeródromos, 2 instalações no Palácio Pedro Ludovico Teixeira e uma na sede da própria Goinfra. Essa empresa, por sinal, já vinha colecionando processos judiciais no Distrito Federal, além de já possuir um histórico de problemas no Tocantins, onde também atua. À época, o valor do acordo havia sido firmado em 27 milhões e 800 mil reais por meio de um contrato descaracterizado e desnaturado, conforme apontou a Polícia Civil. Contudo, parte desse valor teria sido pago antecipadamente para a empresa, sem que as obras sequer fossem iniciadas, totalizando um desvio de 10,4 milhões de reais. Segundo o delegado Danilo de Souza, todo o procedimento acerca do contrato passava por diferentes setores da Goinfra, os quais todos estavam envolvidos nas fraudes. Essas irregularidades se iniciaram desde a própria efetivação do contrato, que inicialmente tinha como objetivo a manutenção preventiva de prédios públicos, mas com aditivos e mudanças por meio dos investigados, acabou se mutando até se tornar um novo contrato com foco na construção total de imóveis. Além disso, as licitações passavam por diretorias diferentes do programado, atropelando os setores necessários para efetivar as obras corretamente. Em comunicado, o governo goiano esclareceu que as irregularidades foram detectadas pelos próprios sistemas de controle interno e prontamente comunicadas às autoridades, além de destacar a tolerância zero contra desvios de recursos públicos. E com a chuva, problemas de saúde pública cíclicos retornam a Goiás. O registro da primeira morte por dengue em 2025, a Secretaria do Estado de Saúde emitiu então um alerta para a população. Segundo a pasta, já foram confirmados 3.293 casos da doença e eles ainda contam com um agravante, a presença do sorotipo 3,
Dentre as 4 variedades, ela é considerada a mais letal devido à falta de anticorpos específicos para ela na população. Segundo o Hospital de Doenças Tropicais, as cepas são todas capazes de causar sintomas como febre alta, dores musculares intensas, cefaleia e manchas vermelhas na pele. Também é possível, em alguns casos, que a infecção se apresente de maneira assintomática. A médica infectologista Mariana Roriz, que atua pelo hospital, pormenorizou a razão dos riscos do tipo 3. Apesar da variação, a profissional reforçou que o tratamento para todas é o mesmo, de modo que são tratados os sintomas, priorizando a hidratação e monitorando fatores como a contagem de plaquetas e o hematócrito. E o governo de Goiás O governo de Goiás, aliás, publica o resultado final do programa Aprendiz do Futuro, programa do estado que prepara jovens para o mercado de trabalho. Vamos saber dos detalhes desse resultado com Eduardo Bernardo. O governo de Goiás disponibilizou o resultado dos selecionados para o cadastro reserva do programa Aprendiz do Futuro, conforme o calendário previsto. Os jovens que fizeram a inscrição durante o mês de dezembro podem entrar no site aprendizdofuturo.org.br e verificar quem são os contemplados. De acordo com o cronograma, a próxima etapa é a convocação dos selecionados, dependendo da demanda de cada município. A partir deste momento, o jovem deve aguardar o chamamento à medida que surgirem as vagas. Todas as informações declaradas pelo candidato serão checadas antes da entrada no programa. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44. O Palmeiras atingiu 1,09 bilhão de reais de receitas em 2024, após a aprovação do balancete de novembro pelo Conselho de Orientação e Fiscalização. Resta apenas avaliar os dados de dezembro para a conclusão do resultado financeiro do clube no último ano. Os números, porém, vão bater com folga o orçamento alviverde, isso porque a arrecadação até novembro é de quase 1 bilhão e 100 milhões, bem acima dos 728 milhões projetados no mesmo período. O superávit acumulado é de 159 milhões de reais, contra um déficit orçado de 15 milhões de reais nos 11 primeiros meses de 2024. O clube calculava terminar um ano com um superávit de 17 milhões e 800 mil reais, mas os números de dezembro devem confirmar um resultado acima. Essa é a primeira vez que o Palmeiras atinge 1 bilhão de receitas no mesmo ano. O orçamento de 2025, porém, já conta com a expectativa de que o Verdão bata essa meta novamente. Havia uma expectativa positiva no Cruzeiro para um acerto com Renato Gaúcho nessa terça-feira. No entanto, clube e treinador não chegaram a um acordo e as negociações são consideradas encerradas. A diretoria do clube avalia bem o nome de Luiz Castro, mas considera outros treinadores nos bastidores. Renato Gaúcho e Alexandre Matos chegaram a se falar na tarde de ontem, mas houve um desencontro entre as partes e não houve acerto, e a situação é considerada irreversível. Neste momento, não há perspectiva de uma retomada até segunda ordem. O nome de Luiz Castro é bem avaliado no Cruzeiro, principalmente por Alexandre Matos. E o Al Hilal anunciou a rescisão do contrato com Neymar nesta segunda-feira, deixando o caminho livre para o astro brasileiro assinar com o Santos. Após o time saudita se despedir do camisa 10 nesta terça-feira, Marcelo Teixeira, presidente do Alvinegro da Vila Belmiro, anunciou a volta do atacante nas suas redes sociais. Neymar esteve no futebol árabe por 2 temporadas e atuou apenas em 7 partidas. Durante o período, recebeu cerca de 138 milhões de euros, cerca de 858 milhões de reais em salários. Em média, o camisa 10 faturou cerca de 122 milhões e 600 mil reais por partida, ou 2 milhões de reais por minuto. Vale lembrar que, além do dinheiro gasto em salário, na época o Al Hilal desembolsou 90 milhões de euros para tirar o craque do PSG na temporada 23-24. Somado também este valor, cada uma das vezes que Neymar entrou em campo custou 13 milhões de euros aos cofres do time saudita. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E o governo federal deve apresentar nesta semana um plano estratégico para minimizar os problemas na logística do escoamento da safra agrícola, com foco em rodovias, ferrovias e portos. A proposta busca reduzir custos operacionais e tempos de transporte, fatores que impactam diretamente preços dos alimentos, uma preocupação crescente do presidente Lula. A iniciativa envolve os Ministérios da Agricultura, Transportes e Portos e Aeroportos, além de órgãos como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o
DENIT, a Polícia Rodoviária Federal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. O plano prevê a articulação da NTT com concessionárias para melhorar a gestão de estradas e ferrovias, enquanto o DENIT ficará responsável pelo monitoramento de rodovias federais sob gestão pública. Entre as ações planejadas estão controle de filas e redução de danos nas estradas. Atualmente, mais de 95% da malha rodoviária federal possui contratos de manutenção. O governo também trabalha na execução de 60 obras estruturantes em corredores estratégicos, como a passagem urbana de Gurupi, no Tocantins, que trouxe melhorias no escoamento da safra. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O promotor daquele grupo de combate ao crime organizado, um grupo especial de São Paulo, do Ministério Público, apresentou denúncia formal contra 12 integrantes, inclusive presidente, vice-presidente, de uma ONG chamada Pacto Social e Carcerário de São Paulo. Essa ONG já foi recebida no Ministério da Justiça, no Ministério dos Direitos Humanos e no Conselho Nacional de Justiça. Por que ele apresentou denúncia? Ele alega que ela foi organizada pelo PCC para defender os interesses do PCC nos presídios. Está lá o presidente, o vice-presidente e 12 pessoas denunciadas. Uma outra questão, o Ministério Público de São Paulo, do interior, contra a Canção Nova, que é uma batalhadora pelos valores da Igreja Católica, os valores cristãos, os valores éticos, os valores da família. Ela organizou lá em 1982, se não me engano. 1982, sim. Uma fundação para ser a mantenedora, a Fundação João Paulo II. E o Ministério Público está alegando que tem uma relação entre a mantenedora e a Canção Nova. Enfim, é uma tentativa, segundo diz o pessoal da Canção Nova, para laicizar, ou seja, tirar a religião disso. Eu estou contando porque é muito óbvio, sempre foi, desde a Revolução Soviética, desde 1917, que a religião atrapalha. A religião é o ópio do povo. Dizia, acho que Lenin dizia isso. E a primeira ação que faz a implantação de um regime comunista é eliminar a religião, como Ortega está fazendo na Nicarágua hoje em dia. Como tantos padres foram sacrificados em regimes da Ásia, da África, e como aconteceu na União Soviética, em que as igrejas cristãs ortodoxas foram transformadas em depósitos de cereais, em igrejas belíssimas, que hoje estão recuperadas. A gente visita, são maravilhosas, mas eram depósitos de cereais. Só para lembrar, para a gente se manter atentos a esses movimentos que pretendem substituir a religião pelo Santo Marx, não é? Bom, os americanos estão levando um susto. Eu lembro do susto que eles levaram quando começou um satélite em cima da gente, dando volta à Terra, o Sputnik. Eu tinha 16 anos para 17. Os soviéticos surpreenderam o mundo e os americanos principalmente. Os americanos só conseguiram se recuperar quando chegaram à Lua. Pois agora os chineses, com a inteligência artificial DeepSeek. DeepSeek significa profunda busca, algo assim. Parece que é barata, fácil, adaptável às circunstâncias e acessível. E já fez tremer os grandes do mundo digital, as grandes empresas dos Estados Unidos. Bom, uma outra questão, por que querem tanto censurar as redes, né? Eu vi que censuraram lá uma revista do Alan dos Santos e do Lacombe, né, com base na lei brasileira de 2015, que é um marco jurídico da internet. Já existe a lei aprovada pelo Congresso, mas não estão satisfeitos, porque querem censurar mais, sendo que a Constituição proíbe censura, garante a liberdade de expressão sem anonimato. Mas insistem. Por quê? Ora, está muito claro. Porque essa nova linguagem digital, a nova voz da democracia, em que cada cidadão tem voz, nesse mundo digital,
a direita, o centro estão conseguindo administrar melhor que a esquerda. Então, é mais ou menos aquilo. Perceberam que o outro time está jogando melhor, ou muda as regras do jogo, ou leva a bola. É isso que estão querendo. Só para a gente entender por que falam tanto de censurar, principalmente no Supremo. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h59, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. O Ministério da Educação prorrogou para o dia 3 de fevereiro o período de matrículas ou registro acadêmico nas instituições públicas de ensino superior pelo Sistema de Seleção Unificada 2025. A data divulgada antes para o término das inscrições era o dia 31 de janeiro. Na última segunda-feira, com um dia de atraso, o MEC divulgou no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na parte do SISU, o resultado dos selecionados para a primeira chamada regular do SISU 2025. Inicialmente, conforme o edital do processo seletivo 2025, o resultado estava previsto para ser liberado no domingo. O Ministério da Educação ainda não divulgou as novas datas das próximas etapas do processo de seleção. Entre elas, o novo período de manifestação de interesse na lista de espera por uma vaga pelo candidato que não for selecionado na chamada regular e a nova data de convocação dos selecionados pela lista de espera. A lista de espera poderá ser usada pelas instituições de educação superior participantes durante todo o ano para preenchimento de vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular. Pontualmente 7h, brasileiros recebem cerca de 1 bilhão de ligações abusivas de telemarketing por mês. Vamos saber dos detalhes dessa estatística com Humberto Ferretti. Brasileiros recebem por mês cerca de 1 bilhão de ligações telefônicas abusivas. São aquelas chamadas de telemarketing que vêm muitas vezes de números desconhecidos e que, em alguns casos, incomodam o cidadão várias vezes por dia durante semanas. O número aparece em um levantamento da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e poderia ser pior. Entre junho de 2022, quando foram adotadas práticas para combater esse tipo de abuso, e o fim do ano passado, a Anatel bloqueou cerca de 185 bilhões de ligações. As ações contra as chamadas indesejadas conseguem barrar 85% das tentativas. Ou seja, 15% ainda chegam ao cidadão. A Anatel considera que o telemarketing abusivo acontece quando uma empresa usa robôs para fazer pelo menos 100 mil chamadas por dia. Há casos em que, ao atender, o cidadão ouve uma gravação ou simplesmente a ligação cai. Uma das formas de escapar desse tipo de abuso é se cadastrar na plataforma Não Me Perturbe, pelo site www.nãomeperturbe, sem o tio, .com.br. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h01. E nessa terça-feira, o Ministério Público de Goiás e do Distrito Federal cumpriram 22 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em 3 municípios goianos e no Distrito Federal para coletar provas sobre uma organização criminosa que atuaria na Secretaria Municipal de Saúde de Nerópolis desde 2017 em esquema de fraude em licitação. Gensi, que é servidora pública desde 2017, é apontada como líder do esquema. Ela é suspeita de envolver irmãos, a mãe, sogra do irmão e outros para abrir empresas para a prestação de serviços para a Secretaria de Saúde com contratos que dispensavam licitação. Segundo o Ministério Público, a Justiça determinou o bloqueio dos bens dos investigados em até R$1,5 milhão de forma gradativa e proporcional ao suposto envolvimento no esquema criminoso. Os alvos são de Nerópolis, em Goiânia, Jataí e também Brasília. Conforme apurada, a organização criminosa fraudava procedimentos licitatórios e dispensas de licitação em diversas áreas da saúde. Outro detalhe é que os empresários individuais contratados não tinham qualificação técnica para prestar os serviços. E o diretor de licitação da Assembleia Legislativa de Goiás, Rodrigo Gabriel, explicou que a suspensão temporária do edital para aquisição de automóveis ocorreu por divergências jurídicas envolvendo a Lei Federal número 6.729/79, conhecida como Lei Ferrari, e uma resolução do CONTRAN.
Essas normas determinam que apenas concessionárias autorizadas podem vender veículos novos com o primeiro emplacamento. Embora o edital tenha seguido esse entendimento, ele ainda gera, aliás, controvérsias e questionamentos no âmbito jurídico. Rodrigo destacou que a suspensão não significa o cancelamento do processo, mas visa ampliar a competitividade, permitindo que empresas revendedoras e intermediárias também possam participar da licitação caso haja um entendimento jurídico que permita isso. O objetivo é garantir a legalidade e transparência, buscando melhores produtos e serviços pelo menor custo para os cofres públicos. Com a decisão, o edital será republicado em breve, com ajustes que visam ampliar a participação de diferentes empresas. 7h04 e o Detran Goiás agora começa a receber os seus pagamentos via Pix. Vamos saber dessa novidade com a Maria Paula. O Detran Goiás começou uma importante inovação para o cidadão goiano: a possibilidade de realizar o pagamento de serviços e taxas por meio do Pix. A partir de agora, o QR Code do Pix será disponibilizado nos documentos emitidos do tipo DUA, Documento Único de Arrecadação, permitindo que os pagamentos sejam processados e confirmados em poucos minutos. Até então, para usufruir dessa agilidade, o cidadão precisava realizar o pagamento exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal, casas lotéricas ou correspondentes bancários da Caixa. Quem não tinha conta na Caixa precisava optar pelo boleto bancário, que leva até 3 dias úteis para ser processado. Com o Pix, a confirmação do pagamento será feita em até 5 minutos, independentemente do banco ou instituição financeira utilizada. Para realizar o pagamento via Pix, o cidadão deve ficar atento aos dados antes de confirmar a transação. Para ter acesso à DUA, o interessado deve acessar o site oficial do Detran ou o aplicativo Detran GO1, emitir o documento e utilizar o QR Code gerado. A implantação será gradual e, em breve, todos os canais e serviços, incluindo documentos emitidos aos credenciados, serão contemplados. De Goiânia, Maria Paula, da agência Agora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h05. O São Paulo fechou a venda do atacante William Gomes, de 18 anos, ao Porto, pelo valor de 10 milhões de euros, cerca de 61 milhões e 400 mil reais. O clube português adquiriu 80% dos direitos econômicos do atleta, que seguirá com 20% presos ao São Paulo. A aposta do tricolor paulista é em ganhos futuros, caso o Porto negocie posteriormente. William Gomes viajará a Portugal já nesta quarta-feira. Por lá vai assinar um contrato de 5 anos. A venda de William Gomes antecipará a chegada do lateral esquerdo Wendel, que desembarcará em São Paulo provavelmente esta semana. E o Fluminense recebeu uma proposta do Olympiacos da Grécia pelo meia John Arias. Os valores foram considerados baixos pela diretoria, que não deu seguimento para a negociação. Os gregos, no entanto, devem insistir no negócio. Arias foi um pedido Arias foi um pedido direto do treinador José Luiz Mandibar. Ele assumiu o comando do clube em fevereiro do ano passado e tem o jogador tricolor como um dos principais alvos para essa janela. O dono do Olympiacos também é proprietário do Nottingham Forest. Arias tem o sonho de jogar no futebol europeu e já manifestou o desejo de se transferir. Recentemente, ele recusou uma oferta do Zenit por não querer ir para a Rússia. Existe um acordo entre as partes para que a venda aconteça caso um clube de interesse do jogador chegue aos valores estabelecidos como aceitáveis para o tricolor. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h07. Com a reversão do ciclo pecuário, a produção de carne bovina no Brasil deve enfrentar uma queda significativa em 2025. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, projeta uma produção de 10,37 milhões de toneladas, um volume 4,9% menor em comparação ao ano passado. O recuo está ligado à retenção de vacas reprodutoras, estratégia adotada pelos criadores. Embora as carnes tenham representado 10,76% do índice geral de inflação no ano passado, os preços registraram queda no início deste ano. No entanto, o analista sênior da consultoria Safras e Mercado, Fernando Iglesias, alerta que as carnes vão seguir pressionando os índices inflacionários ao longo de 2025. Iglesias prevê que o Brasil continuará exportando grandes volumes de carne bovina, o que resultará em uma redução na oferta doméstica. Isso deverá levar parte da população
a migrar para proteínas alternativas como frango, embutidos e cortes suínos para atender às necessidades diárias. Apesar dos desafios no setor, o analista acredita que ajustes fiscais e uma redução na carga tributária podem contribuir para amenizar os impactos no preço das carnes, diminuindo a pressão sobre o consumidor final. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h08. E um levantamento da empresa Unico, especializada em identidade digital, e do Instituto de Pesquisa Locomotiva, divulgado nesta terça-feira, Dia Internacional da Proteção de Dados, mostra que o caso de uma menina está longe de ser uma raridade. Segundo a pesquisa, pelo menos uma a cada 3 contas atribuídas a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos de idade em redes sociais no Brasil tem um perfil totalmente aberto. Essa pesquisa, divulgada pelas entidades, foi realizada com a participação de 2.006 responsáveis por crianças e adolescentes de todo o Brasil. O levantamento ocorreu entre os dias 9 e 24 de outubro do ano passado, com uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Entre outros dados que deixam as famílias em alerta é que quase metade desse público não controla os seguidores nas redes sociais. Jovens que adicionam qualquer pessoa à conta e interagem com desconhecidos. Para a diretora de proteção de dados da Unico, Diana Tropper, o percentual de crianças com perfil aberto é assustador. O levantamento revela, por exemplo, que 89% dos pais e mães acreditam estar preparados para garantir a privacidade de dados, mas 73% desconhecem ações que podem provocar vazamentos. O cenário, conforme contextualiza a pesquisa, é que 75% das crianças e adolescentes brasileiros têm um perfil próprio em uma rede social. Ainda sobre o comportamento, 61% dos filhos das pessoas que responderam à pesquisa têm práticas de exposição, como compartilhar fotos pessoais de familiares, marcar localizações e identificar membros da família nas plataformas. 7h10, levantamento do Unicef mostra o impacto das mudanças climáticas na educação. Vamos saber quais são esses dados com a Fabíola Altran. Mais de 1 milhão de crianças e adolescentes ficaram sem aula no Brasil no ano passado devido a eventos climáticos. O principal motivo foram as enchentes no Rio Grande do Sul. A tragédia contribuiu para que 1.117.000 jovens ficassem sem estudar no Brasil em 2024. No mundo, 242 milhões de alunos em 85 países tiveram os estudos interrompidos em razão de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, ciclones tropicais, tempestades, enchentes e secas. Os dados são do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Eles fazem parte de um relatório que analisa o impacto de eventos climáticos nas escolas e na aprendizagem de crianças e adolescentes, desde a educação infantil até o ensino médio. O levantamento concluiu que o excesso de calor foi o risco climático que mais levou ao fechamento de unidades de ensino em 2024. Nesse caso, 118 milhões de estudantes foram afetados somente no mês de abril. Já em maio, as temperaturas subiram para 47 graus em regiões do sul da Ásia e as crianças corriam o risco de insolação. No Afeganistão, por exemplo, além do calor extremo, fortes inundações danificaram ou destruíram mais de 100 escolas também no 5º mês do ano. Da Rádio 2, Fabíola Altran. 7h11, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quarta-feira. No próximo bloco, mulher é denunciada por ameaça e furtos aqui em Mineiros. Caminhonete realiza manobras perigosas e causa danos ao patrimônio público em Mineiros. Mulher é vítima de assalto em Mineiros. Você vai saber de todos os detalhes da área policial e também a sua participação no quadro A Voz do Cidadão. Logo após o intervalo comercial, não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h19, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira, último bloco, trazendo as informações aqui do Brasil, do estado e também de Mineiros.
Olha, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, avisou ao presidente Lula e aos seus ministros nesta segunda-feira que a empresa terá que reajustar o preço do diesel. O reajuste pode ser aprovado já nessa quarta-feira, quando o Conselho de Administração da Petroleira se reúne. Os cálculos ainda estão sendo feitos, mas integrantes da Petrobras afirmaram que o impacto na bomba deve ficar entre 18 e 24 centavos por litro de diesel. Em reunião com Lula, Magda Chambriard avaliou que a gasolina e o gás de cozinha, por enquanto, não precisam de reajuste nos preços. Uma fonte a par do encontro afirmou que o governo recebeu as notícias, incluindo a necessidade de elevar o preço do diesel com naturalidade. O aumento dos combustíveis, em especial o diesel, preocupa o governo, porque impacta diretamente a inflação e o preço dos alimentos, justamente no momento em que o governo busca aliviar o custo desses produtos na mesa dos brasileiros. O problema, de acordo com o setor, é que há uma defasagem no preço dos combustíveis. Nessa semana, o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, vai se reunir para fazer um ajuste na taxa básica de juros, a Selic, devendo elevá-la para 13,25%, conforme projetado pelo consenso e pelo guidance da própria autoridade monetária. Além disso, será a primeira reunião do Copom com Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central. O anúncio da nova taxa Selic será divulgado hoje, quarta-feira. A avaliação é de que, dada a postura do economista desde que passou a ocupar a cadeira de diretor de política monetária, os temores de interferência do Planalto estão pacificados. André Valério, economista sênior do Banco Inter, enxerga Galípolo como Galípolo ganhou um voto de confiança do mercado e sua gestão já começou com a transição no cargo. De forma praticamente unânime, o mercado espera que o Copom eleve a Selic para 13,25% nesta reunião e para 14,25% na reunião subsequente. A discussão maior reside sobre como ficará a condução da política monetária após esse período. E o Brasil importou mais de 100 mil veículos em 2024, a maior quantidade dos últimos anos. A matéria é com Milena Abreu. Os brasileiros compraram mais carros importados no ano passado. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores, a importação de veículos cresceu 141% entre 2023 e 2024. Entre janeiro e dezembro do ano passado, entraram no nosso país 104.729 veículos fabricados em outros países. Foi a maior quantidade desde 2014. Os números mostram que a alta foi puxada principalmente pelos carros elétricos e híbridos. 94.930 dos veículos importados em 2024 eram do tipo, o que equivale a 9 de cada 10 carros importados. O país que mais embarcou carros para o Brasil foi a China. Ainda de acordo com a associação, foram vendidos e emplacados no Brasil, em 2024, 178.430 veículos eletrificados. 53 em cada 100 deles eram importados. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h23. A defesa do deputado federal professor Alcides Ribeiro se manifestou na última segunda-feira sobre as recentes acusações envolvendo o parlamentar. Pedro Paulo de Medeiros, advogado que representa o empresário que foi candidato derrotado na disputa pela prefeitura de Aparecida nas eleições em 2024, classificou as denúncias como absolutamente falsas, criminosas e motivadas por uma combinação de perseguição política e homofobia. A declaração ocorre após um portal de notícias publicar uma reportagem que menciona um suposto vídeo em que o professor Alcides estaria envolvido com um menor de idade. Em nota oficial, o advogado sustentou que as acusações são baseadas em mentiras e distorções, apontando que as imagens divulgadas seriam montagens produzidas com auxílio de inteligência artificial. De acordo com Medeiros, a intenção seria manchar a reputação do deputado e promover uma tentativa de extorsão. Ele afirmou ainda que todas as medidas legais estão sendo tomadas para responsabilizar os responsáveis pela disseminação do conteúdo. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde desta segunda-feira 52 tabletes de skunk, conhecida como super maconha, que estavam em um carro transportado por um caminhão cegonha
que seguia no perímetro urbano da BR-153 em Aparecida. Ele foi abordado durante uma operação de fiscalização sobre o cumprimento da lei do descanso para motoristas de veículos pesados. O caminhão havia saído de Porto Velho com destino à Aparecida de Goiânia e foi parado no quilômetro 510 da rodovia. Inicialmente, o motorista estava cumprindo a legislação do descanso. No entanto, durante uma inspeção dos veículos transportados, os policiais sentiram um forte odor de maconha vindo de um dos carros transportados. Nesse momento, eles entraram no veículo e encontraram aproximadamente 52 tabletes de skunk, cerca de 56 quilos da droga, escondido nas partes internas do carro, que havia sido pintado recentemente. Os agentes também constataram que o carro está registrado no nome de um homem que tem passagem por tráfico de drogas. O veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Aparecida de Goiânia, que dará continuidade às investigações. O motorista do caminhão foi liberado e seguiu viagem. 7h25, servidores da saúde estadual ganham nova estrutura nas suas carreiras. Quem vai trazer os detalhes deste avanço é Juliana Carnevale. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou as mudanças encaminhadas pelo governo estadual para as carreiras de servidores da Secretaria da Saúde. Com isso, os auxiliares de saúde e outras categorias da secretaria foram incorporados a um novo plano de carreiras. A medida assegura um reajuste salarial de 15% para essas categorias, a ser pago em 3 parcelas, em janeiro e setembro de 2025 e em agosto de 2026. Outra adequação que a matéria propõe é a reestruturação da carreira, os requisitos e a formação de evolução funcional, modulação da carga horária e o enquadramento na nova estrutura. Entre os avanços estão o aumento do percentual de progressão de carreira, que passa de 3% para 6,1%, e a possibilidade de ampliação da jornada para 40 horas semanais, com consequente aumento salarial de 25%. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h26. O Fluminense tenta engrenar nessa reta final da Taça Guanabara para garantir uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Assim, para que isso aconteça, o tricolor terá pela frente nos próximos 4 jogos 3 clássicos. O primeiro deles acontece hoje às 21h30, horário de Brasília, no Newton Santos contra o Botafogo. O duelo tem um incômodo jejum no horizonte, são 6 derrotas e um empate. Isso porque a equipe terá que quebrar uma marca negativa contra o rival. No momento, o alvinegro possui a maior sequência de vitórias da história do clássico, 6 no total, entre 29 de janeiro de 2023 e 21 de setembro de 2024. A última vitória do tricolor aconteceu no dia 26 de junho de 2022 pelo Brasileirão com um gol de Manuel. E pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, Palmeiras e Bragantino se enfrentaram no Allianz Parque. Mesmo em um jogo movimentado e com chances claras de gol, o empate em 0-0 prevaleceu no placar até o fim. Com o empate sem gols, o Palmeiras permanece na 2ª posição do Grupo D com 8 pontos, enquanto que o Bragantino é o terceiro fora da zona de classificação para a próxima fase com 4 pontos. O próximo jogo do Palmeiras será neste domingo contra o Guarani no Brinco de Ouro, a partir das 18h30. Já o Bragantino volta a entrar em campo na sexta-feira, quando recebe o Novo Horizontino em casa. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a colheita da soja safra 24-25 segue atrasada no Brasil. Avançou apenas 2 pontos percentuais da semana passada para esta semana, atingindo 3,2% de área semeada. As informações foram divulgadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, no seu boletim semanal de progresso de safra. Em relação ao igual período da safra 23-24, quando 8,6% da área já havia sido colhida, há atraso de 5,4 pontos percentuais. Os trabalhos de campo estão mais avançados no Paraná, onde 10% da área já foi colhida, seguida por Mato Grosso do Sul com 4% e Mato Grosso com 3,6%. Em relação à semeadura da oleaginosa, a Conab informou que a área plantada alcançava até o domingo, 26 de janeiro, 99,2% do previsto em 2024-25, um avanço de 0,3 ponto percentual em comparação com a semana anterior e um atraso de 0,2 ponto percentual em comparação com o igual período da safra passada. Os estados do Maranhão, Piauí, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ainda têm de concluir o plantio da soja da safra 24-25. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora
manhã, são 7h29. A gente traz para você então as informações locais que foram destaque aqui em Mineiros e região nessas últimas 24 horas. De acordo com o boletim informativo do Corpo de Bombeiros, foram realizados nessas 24 horas 6 atendimentos, sendo 5 resgates e 1 salvamento. Entre os resgates, houve 5 emergências clínicas, sem maiores gravidades. Um salvamento se tratou de um tombamento de reboque carregado com gado na rodovia, na BR-364, perto ali da ponte do Ribeirão dos Ferros. Porém, de acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas nessa ocorrência e nem mesmo os animais se machucaram. Ficaram apenas soltos na rodovia, sendo mais tarde apartados pelos seus responsáveis, Então, essa foi a principal ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros nessas últimas 24 horas. As pessoas que trafegavam ali pela BR-364, redobraram a atenção. Foi divulgado nas redes sociais, que esses animais estavam na pista e, felizmente, não houve nenhum ferido e nem mesmo, os animais se machucaram nesse incidente que aconteceu.